Web Live Gospels Barnabés, levando o Evangelho além. Saúde a todos com a paz do Senhor. Nesse momento nós estamos aqui, apesar de um pouquinho da tarde, mas conversando com o nosso irmão governador Paulo, a gente optou para nós estarmos aqui trazendo uma palavra para o seu coração, você que está triste, angustiado, aflito, pois nós servimos um Deus na sua bondade e graça, misericórdia, que está sempre pronto a nos ajudar. E isso eu gostaria de fazer uma oração. Eterno soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas só vem nos encontrando, Senhor, mediante a sua graça. Não somos dignos e nem merecedores, Senhor, mas o Senhor conhece os teus filhos neste lugar. Abençoa o servo, muda a história nessa noite. Trabalha em prol daquele que espera, daqueles que confiam, daquele que te serve. Pois servimos o Deus vivo, que conhece cada coração. Pai, visita os teus servos, liberta do jugo de toda a situação contrária que estão vivendo. Pois nos diz a tua palavra, onde dois ou três reunidos, o Senhor se faz presente. Me direcionar, Senhor, que nessa noite possamos estar no centro da tua vontade. Eleva-nos diante de ti, todos os enfermos, todos que estão aflitos, todos que estão angustiados, todos que estão oprimidos. Pai, apresenta, muda a história, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria nesse momento de ler o versículo da palavra do Senhor, o Salmo 10, que diz: porque o Senhor te conserva de longe e te esconde nas horas das tribulações, com a arrogância dos ímpios persegue o pobre, seja presa nas tramas que o lindam, pois o Senhor gloria. Pois o perverso se gloria da cobiça da sua alma, o avarento maldiz ao Senhor e blasfema contra ele. E o perverso na sua soberba não investiga que não há um Deus sobre todas as cogitações. São próximos dos seus caminhos em todo o tempo, mas muito acima e longe dele estão os teus juízos contra os seus adversários, que ele todos conduz. Pois diz: lá no íntimo jamais serei abalado, de geração em geração nenhum mal me sobrevirá. A boca dele está cheia de maldição, de engano, de opressão, e debaixo da língua é insulta e iniquidade. Põe-se em tocaia nas vilas, trucidos inocentes, nos lugares ocultos, e os seus olhos espreitas o desamparado. Ele está de emboscada, como leão na sua caverna, está dentro de emboscada para enlaçar o pobre, e apanhá-lo na sua rede, e lei. Abaixa-se, rasteja em seu poder, ele cai em necessidade. E diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou seu rosto e nunca mais virá. Mas levanta-te, Senhor, o Deus ergue a mão, o Senhor é aquele que não esquece do pobre. Por que razão desprezaria o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não importa? Tu, porém, tem visto, porque atentas ao trabalho e à dor, para que possa tornar em tuas mãos. E a ti entrega o desamparado, e tu tens sido defensor do órfão, e quebrando o braço do perverso, do malvado, esquadrinha-lhe a maldade, e até nada mais se achará. O Senhor, o Rei eterno, e na
sua terra sua observação. Tem ouvido o Senhor o desejo dos humildes, e tu lhe fortalecerás o coração e lhes acudirá. Podemos dizer no versículo 17, dizendo: Tendes ouvido o Senhor o desejo dos humildes, Ele fortalecerá o coração e lhe acudirá. O que podemos entender? Todos homem que coloca na condição de ímpio é aquele que tenta, com o intuito de destruir, deixar nós como pessoa, como cidadão, como família destruída. Mas existe um Deus no céu que diz na sua palavra: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu posso afirmar que o Deus ao qual eu sirvo, o Deus ao qual você serve, Ele não esquece. No versículo 18 diz assim: para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, e a fim de que o homem, que a terra, não ande infundado do teu terror. Nada está oculto diante dos teus olhos. Deus é aquele que olha para mim, para você. Eu não sei qual é o tamanho da sua provação, eu não sei qual é o tamanho da sua dificuldade, mas uma coisa é certa: a aprovação é nada mais, nada menos, ser um fortalecimento da nossa fé, que Deus está sempre ao nosso lado. Diz a sua palavra que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Embora que o inimigo tente, que é o prazer dele, o objetivo dele é de destruir todo cidadão, todo ser humano, para que não glorifique a Deus, não exalte o Senhor. E muitas das vezes a gente fala: mas como pode eu ser crente, eu ser cristão, eu não fazer mal a ninguém? Estou vivendo essa prova. Agora nós temos um exemplo na Bíblia que o próprio Deus dá testemunho do homem chamado Jó, temente a Deus. E Deus pergunta a Satanás: Satanás, por onde vens, por onde estás rodeando a terra? E Deus diz assim, pergunta a ele: tem visto no céu Jó? E rapidamente Satanás, o diabo, ele se apresenta: claro que eu tenho visto, o Senhor tem enchido ele de bens. Mas sabemos, irmãos, que o inimigo não fica feliz com a minha felicidade, com a tua felicidade. O objetivo dele é tentar nos matar, tentar nos destruir, roubar nossa alegria, roubar nossa família, roubar aquilo que é especial, que é a minha, a tua salvação. Eis o plano do adversário. E aí muitas vezes nós somos sujeitos a entrar pelo processo da aprovação. E na aprovação sabemos que o Senhor está conosco, nós não estamos sozinhos. O Senhor não nos deixa. A palavra do Senhor diz assim, que a aprovação é um certo dia, que cada dia de vida é um teste de relacionamento com o nosso Deus. E todos nós enfrentamos períodos especiais com muita felicidade, mas também com a mesma dimensão nós encontramos dias de pura adversidade, dias escuros, dia que nós temos amargura no nosso coração, dia que nós encontramos adversidades. E tanto nas horas boas quanto nas horas ruins nos apresenta oportunidade a provar a minha, a tua, a nossa confiança, que nós servimos um Deus na sua palavra, que diz: quando passares pelas águas, as águas não submergirão sobre ti.
Quando passarem pelo fogo, a chama não arderá sobre ti. Também nenhuma ferramenta forjada contra nossas vidas prosperaria. Isso significa que estamos sendo cuidados por Deus. E a aprovação para o cristão não é como a prova na escola, que se a gente errar, a gente perde o semestre ou até mesmo o ano. Mas a aprovação que Deus nos dá é dizendo que nessa prova, nessa peleja, nós não estamos sozinhos. Nós estamos acompanhados de alguém que pode nos dar força, dar graça, nos dar sabedoria, e nós sobressaímos no meio da adversidade. Por quê? Porque nós servimos, a palavra do Senhor diz assim, que nós servimos um Deus que fez os céus e a terra. Ele diz no livro do profeta Isaías, capítulo 43, operando eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. E muitas das vezes queremos ser aprovados sem passar pelo caminho da prova. Ninguém exerce, ninguém entra numa escola para provar o conhecimento que realmente ela aprendeu. É necessário passar por um questionário, e depois de passar por algumas avaliações, determina o nível de conhecimento que ela aprendeu naquela escola. Da mesma forma, nas faculdades, nas universidades, quando nós adentramos nela, nós conseguimos ali alguns conteúdos, alguns é semestre, algum é bimestral e algum é anual, mas vem essa aprovação, se realmente aquilo que aprendemos valeu a pena, todo aquele sacrifício, todo aquele esforço, aquele tempo de renúncia, de lazer, renúncia de trabalhos, e algumas horas de madrugada estudando, para quando chegar na prova, nós sermos aprovados. Mas de repente nós queremos ser aprovados por Deus, sem passar pela aprovação. Mas lembrando que para o cristão não é uma aprovação da escola. Deus não está nos observando com o boletim na mão, esperando para nós passar ou reprovar, com base no nosso desempenho. Pois diz a palavra do Senhor, como todos pecaram, e nenhum ser humano conseguiria passar pela prova se antes não tivesse entregado, como diz no livro de Romanos capítulo 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna. Então sabemos que essa aprovação, por não ter pecado, e por ter pecado todos foram destituídos da glória de Deus. Ninguém conseguiria sobressair ou vencer, alcançar êxito nessa aprovação se não houvesse Jesus morrido por nossa causa, pagar um preço para que hoje, às vezes diz assim, mas eu estou na prova, eu estou vivendo uma prova, eu estou vivendo uma dificuldade. Amados amigos e irmãos, prova nós estaríamos passando se Jesus não tivesse vindo, morrido por nossa causa e ressuscitado. Aí é prova, porque além de morrer, ainda perder a nossa alma. Mas prove a Deus que a aflição desse mundo não se equipara com o que Deus tem reservado para nós, se permanecermos fiéis à obediência à sua palavra. Então, que toda a provação que aqui pensamos não é para nos matar, não é para nos destruir, mas sim para nós fortalecer a nossa confiança no Senhor, que Ele tem estado conosco. E a provação que surge na circunstância da vida é para que possamos conhecer mais intimamente
o nosso coração e apreciar a profundidade da graça de Deus, que é um favor imerecido. Muitas vezes a gente esquece desse favor imerecido, da graça do Senhor. Pois diz a palavra do Senhor: onde abundou o pecado, que nos condenou, que nos colocou na condição de destruir, hoje superabundou a graça, e a graça do Senhor é que nos faz ser vencedor, irmãos. E nessa noite podemos adorar o Senhor, apesar de nós estamos aí em algumas horas, já estamos encerrando o ano de 2022. Muitas lutas foram, muitas provações, muitas dificuldades enfrentamos, mas temos a certeza que Deus ainda está conosco. O Senhor ainda é o nosso ajudador, o Senhor ainda é o nosso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, e jamais vai nos deixar sós, jamais vai nos desapontar. Mas como o salmista diz aqui nesse texto: tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes, e Ele fortalecerá o coração e nos acudirá. Essa é a certeza daquele que serve ao Senhor, para fazer justiça aos órfãos. Quando parece que está tudo acabado, de repente nós começamos a olhar, parece que não há mais solução. Mas a palavra do Senhor diz assim no livro do Salmo: entrega teu caminho ao Senhor e confia nele, e Ele tudo fará. É que muitas vezes nós dizemos que confiamos em Deus, mas não entregamos a nossa vida para Ele. Muitas vezes pegamos o controle e queremos dizer o que Deus tem que fazer para nós. Nós temos que aprender: quem está no controle é Deus. Ele sabe o que é melhor para nós. Nós não sabemos escolher, nós não sabemos decidir, mas quando aceitamos Deus decidir por nós, diz a palavra do Senhor: o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Ímpio é aquele que não crê que Deus fez fazer algo grande na vida dele. Mas nós não, nós escolhemos servir o Senhor. E diz a palavra do Senhor: o Senhor tem prazer na morte dos seus santos. Por quê? Porque quando esse mundo aqui, cheio de aflição, cheio de angústia, nos dizer para nós que não há mais solução, o Senhor tem paraíso para mim e para você. O Senhor tem um local de descanso, onde não haverá mais tristeza, onde não haverá mais decepção, onde não haverá mais necessidade de fazer provas ou dificuldade alguma, porque o Senhor nos colocou, mediante a minha e a tua fidelidade, diante dele, um local que só haverá alegria. Essa é a minha esperança, essa tem que ser a nossa esperança como igreja. E podemos observar, o salmista escreveu como Deus expõe os nossos corações por meio da provação, que ele diz assim: nos afasta dos caminhos do mundo e nos livra no caminho eterno. No Salmo 139, versículo 23 e 24: com essa mesma alegria as adversidades sobrevêm tanto quanto às mulheres, quanto aos homens, quanto aos cristãos, quanto aos incrédulos ou às incrédulas. Talvez seja tudo com indiferença, quanto a mulher cristã, quanto ao homem cristão. Pode enfrentar a provação, mas a alegria e a tristeza da vida, com plena certeza que Jesus Cristo, Ele está tornando uma pessoa segundo a sua vontade. Como isso pode acontecer? No livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, que ele pede para nós não se conformar com isso, mas transformarmos na renovação do nosso entendimento, para que experimentemos a boa, perfeita, agradável vontade do Pai. E quando isso nós se dispusermos, pode ter certeza, igreja, pode ter certeza, irmãos e amigos, que Deus sempre tem algo bom ainda para você. Pastor, mas a luta foi muito grande esse ano.
eu encontrei muitas dificuldades, eu fui muito injustiçado, mas lembre de uma coisa: o Senhor diz na sua palavra que o Senhor não dá prova a qual eu e você não possamos suportar. Se existe alguém que conhece o nosso limite, é Deus. Quando cabe o nosso limite, aí começa o limite de Deus. Aí começa o limite de Deus a nosso favor. E o melhor de Deus sempre está no fim, não no começo. E às vezes nós temos o bom já no começo, mas sabemos que é um aprendizado. E quando eu e você aprendemos a confiar no Senhor, podemos ter a certeza: Deus derruba todos os ímpios, todo aquele que se levanta contra mim, contra você. Pois diz na sua palavra: a porta do inferno não prevaleceria contra a igreja do Senhor. E nós somos a igreja. E que nessa noite ficamos lembrando que as adversidades desse dia que os irmãos tiveram, as lutas que vocês tiveram, não se pode comparar o que Deus tem reservado para nós. Desejar essas horas que aqui passamos, finalzinho da quarta-feira, eu quero te dizer que o meu Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele ainda nos ouve. Ele ainda está ao nosso lado. Ele ainda está pronto a nos socorrer. No Salmo 46 diz assim: o Senhor é o nosso socorro. O Senhor, no Salmo 121, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da nossa angústia. Então, às vezes nós não temos pai, não temos mãe, não temos filhos, muitas vezes não temos as nossas esposas, alguém nem amigo próximo de nós, nas nossas aflições, e não tem com quem contar, com quem desabafar. Mas temos Jesus, o melhor amigo, que deu a sua vida por mim, que deu a sua vida por você. Lembre-se que a provação que nós passamos nesse mundo, a palavra do Senhor diz assim: o mundo jaz no maligno, e nesse mundo nós vamos ser aflitos. Se nós esperarmos algo bom nesse mundo, nesse tempo da igreja final da face da terra, nós não almejamos o céu. Se nós almejarmos aqui um paraíso na terra, nós esquecemos do céu. Mas o Senhor conheceu que nos últimos dias haveria tempos difíceis, tempos trabalhosos. Então lembramos, irmãos e igrejas, que o Senhor quer que nós sejamos vitoriosos, olhando para Ele, o autor e consumador da nossa fé, não desistindo, embora que o mundo está dizendo não. O mundo pode dizer não, mas o meu Deus vai dizer sim. O mundo pode nos rejeitar, o mundo pode nos excluir, o mundo pode dizer sociedade, mas o Senhor jamais vai nos rejeitar, pois toda vez que nós vamos até Ele, Ele sempre estará pronto a nos atender, a nos ajudar. Lembre-se que a aprovação que aqui passamos, provações que aqui passamos, é para ser aprovado, para medir o nível do tamanho da nossa fé. Lembrar que a fé é Deus que nos dá, é o dom de Deus, e nós podemos louvar a Deus, porque sem fé é impossível agradá-lo. E às vezes a gente fala assim: mas acabou meus recursos, acabou a minha alegria, minha razão de viver. Mas eu quero te convidar nessa noite a ouvir um louvor. Após o louvor estaremos orando por você, que Deus possa alegrando o seu coração, trazendo algo para a sua vida, para o seu interior, pois eu creio em Deus que faz além daquilo que nós pedimos e pensamos, porque Ele é poderoso. Amém?
Perdão, vamos voltar de novo aqui. Você vai contar. E se eu falei do outro lado, você vai chegar. E o vento sopra forte, a tempestade cresce, o barco balançando de um lado pro outro, e as ondas se enfurecem. E Jesus em silêncio, isso me apavora. O Deus está dormindo em meio à tempestade. O que será de nós agora? Eu permiti o vento para te ensinar, porque estás com medo, é só confiar. O barco não afunda se eu não mandar, e se eu quiser, tu andas sobre o mar. Fui eu que prometi que você vai chegar, mas no meio do caminho quer me questionar. Me basta só uma palavra e tudo vai mudar. E um lindo testemunho você vai contar. E se eu falei do outro lado, você vai chegar. Não mata a tempestade, não mata. Se eu falei, continue no seu barco. Não mata, não mata. A tempestade não mata. Se eu prometi, vai chegar do outro lado. E não mata. A tempestade não mata. Se eu falei, continue no seu barco. E não mata. A tempestade não mata. Se eu prometi, vai chegar do outro lado. Eu permiti o vento para te ensinar, porque estás com medo, é só confiar. E o barco não afunda se eu não mandar, e se eu fizer, tu andas sobre o mar. Fui eu que prometi que você vai chegar, mas no meio do caminho quer me questionar. Basta só uma palavra e tudo vai mudar. E um lindo testemunho você vai contar. E se eu falei do outro lado, você vai chegar. E se eu falei do outro lado, você vai chegar. Amém. Vai chegar. Você vai chegar, meu querido. Deus é fiel, Deus vai desapontar você, não pode ter certeza disso. Nós servimos um Deus que vela pela sua palavra. Então, se você está passando por esse mar, por essa tempestade, o Senhor está nesse barco. Com Jesus no barco, Ele acalma toda a tempestade. Isso nós estaremos orando. Eterno Deus, eterno Pai, Tu és o Senhor das nossas vidas. Queremos adorar, Senhor, pela beleza da Tua santidade, pela Sua misericórdia que tem estado conosco. E aqui entramos nesse propósito, Pai. Venha fazer uso da vida dos Teus filhos, todos aqueles que estão acamados, todos aqueles que estão enfermos, todos aqueles que estão tristes, angustiados. Que eles estejam, Pai, no dia de hoje, Pai, com propósito, crendo, Senhor, que essa prova não é para matar, essa luta não é para matar, mas sim para adquirir uma experiência contigo, Senhor. Pois servimos um Deus fiel, um Deus que vela, um Deus que tem o prazer de nos abençoar. Pai, visita o pai nessa noite, visita a mãe,
Visita a esposa, visita os filhos, visita nessa noite as famílias, Senhor, que estão vivendo as adversidades, estão vivendo as grandes tempestades, Senhor, mas que eles estejam, Pai, crendo no seu milagre, crendo na sua provisão, no seu agir, pois diz a tua palavra, Senhor, agindo tu, Senhor, quem impedirá? E eu creio, pois nós estamos debaixo da tua potente mão. Creio, Deus, o Senhor ontem, hoje e eternamente, dando uma noite de paz reparadora. Nos abençoa desde agora para todo sempre, em nome de Jesus. Eu venho reforçar aqui, fazendo um convite a você a estar conosco a partir das 19h30. Nós temos aqui um grande culto com a família, culto da última quinta-feira do ano. Eu tenho certeza que Deus tem uma bênção reservada para o seu coração. Também, sábado, nós estaremos aqui a partir das 21h30, já encerrando o ano pelas últimas horas que o Senhor nos deu. Se Jesus não voltar até lá, agradecendo a Deus pelas grandes bênçãos que Ele nos proporcionou nesse ano de 2022, que o ano de 2023 chega coberto das bênçãos, da graça, da sabedoria dele, e nós vamos vencer com grande vitória. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Amém. Deus abençoe. Fique com Deus. Web Live Gospel Barnabé, levando o Evangelho além.